Olá, pessoal! E aí, como é que vocês estão? Na nossa aula de hoje, nós iremos trabalhar sobre período composto por subordinação. Depois do nosso estudo sobre orações coordenadas, a ideia de hoje é nós darmos início a essa noção, na verdade, uma distinção entre período composto por coordenação e período composto por subordinação. Vejamos. Na verdade, o que nós precisamos frisar a partir de agora é que o período coordenado é formado por orações coordenadas que se coordenam entre si, não é verdade? E essas orações coordenadas, elas podem estar ligadas ou não por conectivo. Se estiverem ligadas por conectivos, nós vimos que se tratam de orações coordenadas sindéticas. E o valor semântico delas está aqui, ó, na minha mão. 3ACE. Então elas podem sugerir ideia de adição, de alternância, de adversidade, de conclusão ou de explicação. Mas se não vierem ligadas por conectivo, elas serão chamadas de coordenadas assindéticas. Mas o que é importante destacar aqui é não só o valor semântico dessas orações coordenadas sindéticas. É muito importante notar isso. Mas também é importante notar que a coordenação se dá toda vez que as orações estão juntas, ligadas por um sentido, mas elas são independentes entre si. Eu trouxe esse exemplo para vocês aqui hoje, porque a nossa aula de hoje ela foi praticamente baseada na construção de tiras, construção e análise de tiras de Mafalda, como também da importância de nós termos a necessidade de identificarmos essas orações subordinadas que se subordinam entre si, mas no contexto das letras de música. Vejamos aqui dois exemplos que eu trouxe para vocês. Mafalda vê o mundo e fica preocupada. Depois eu digo, quando Mafalda vê o mundo, fica preocupada. Nós temos aqui dois períodos, tudo bem? Vamos começar pelo primeiro. Mafalda vê o mundo e fica preocupada. Então, neste período composto, lembrando que o período composto é formado por mais de uma oração. E o que determina a quantidade de orações em um período é a quantidade de verbos. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Então, neste primeiro período, nós temos a oração 1. Mafalda vê o mundo, é o sujeito Mafalda. E fica preocupada. Quem é que também fica preocupada? Mafalda. Tudo bem, pessoal? Então, na verdade, percebemos que o que liga, estabelece essa conexão, essa coesão entre ambas as orações é o conectivo I. E esse conectivo I, como vocês já bem sabem, sugere uma semântica de soma, de adição. Quer dizer, além de Mafalda ver o mundo, Mafalda também fica preocupada. Mas o que vocês podem perceber? A oração 1, ela traduz uma ideia independente em relação à oração 2 e vice-versa. Uma coisa é Mafalda ver o mundo, outra coisa é Mafalda ficar preocupada. Então, embora essas ações estejam ligadas entre si por um sentido, elas são independentes entre si, tudo bem? Mas vejamos aqui na oração 2. Quando Mafalda vê o mundo, fica preocupada. O que vocês percebem aqui? O sujeito continua sendo Mafalda, ou seja, a oração principal é que Mafalda fica preocupada. Oração 2, quando vê o mundo. E pode vir assim invertida, perceberam que agora eu falei na oração principal. No primeiro caso, quando eu disse a vocês que Mafalda vê o mundo e fica preocupada, as orações se coordenam entre si. Então, elas todas são importantes. Quando eu falo em período composto por coordenação, eu não posso falar em oração mais ou menos importante. Mas quando eu falo num período composto por subordinação, como o próprio nome sugere, as orações se subordinam a uma oração principal. Então, qual é o fato principal? É que Mafalda fica preocupada. Qual o fato subordinante? Quando vê o mundo. E pode vir a oração subordinada e logo depois a oração principal? E por que não? Então, nós estamos iniciando o período com uma oração subordinada, quando Mafalda vê o mundo. E o fato principal é que fica preocupada. Só que essa oração subordinada é iniciada por um conectivo. Quando? Então, pergunta-se, qual a ideia sugerida por esse conectivo quando? Esse quando introduz uma semântica temporal. Então, é isso que nós vamos começar a estudar agora. A sintaxe e a semântica do período composto por subordinação. Então, nós poderíamos trazer a priori a seguinte ideia.
que o PCS, o período composto por subordinação, traz orações que possuem dependência, não só semântica, como também sintática entre si. É formado, como eu mostrei para vocês agora, por uma oração principal e uma ou mais orações subordinadas, tudo bem? Agora vejamos o seguinte, eu trouxe para vocês o primeiro exemplo. As orações subordinadas, elas podem ser substantivas, adjetivas ou adverbiais. Na aula de hoje, nós pontuaremos apenas não só a semântica, como também a sintaxe das orações subordinadas substantivas. Mas como nós estamos iniciando o nosso estudo sobre PCS, eu vou dar uma pincelada geral nesses 3 tipos de orações subordinadas, tudo bem? Então, voltando aqui ao nosso exemplo. Quando o dia amanhecia, Mafalda ainda estava dormindo. Então, o que vocês percebem? Essas orações, elas se ligam de maneira dependente ou independente? Então, quando o dia amanhecia, eu posso dizer só isso? Percebam que não. Então, quando eu percebo que essa oração tem um sentido subordinante, né, dependente de outra, aí eu identifico que o período é composto por subordinação. Então, qual é o fato principal? Que Mafalda ainda estava dormindo. E o fato subordinante, a oração subordinante, quando o dia amanhecia. Então, quando o dia amanhecia, é a oração subordinada, tudo bem, pessoal? E Mafalda ainda estava dormindo é a oração principal. Então, esta oração subordinada é iniciada por um conectivo, ou seja, por uma conjunção. Qual o valor semântico dessa conjunção? Quando? Então, se inicia por uma conjunção, né? Então, eu vou dizer que esse quando é uma conjunção subordinativa que traz uma semântica adverbial temporal. Tudo bem, pessoal? Vamos para o próximo. Mafalda, que é uma personagem de Quino, não se preocupem, hoje só vai dar Mafalda aqui na nossa aula. Mafalda, que é uma personagem de Quino, é conhecida no mundo todo. Temos aqui um período composto? Sim. Qual é o fato? Primeira oração, vamos dizer assim, que Mafalda é conhecida no mundo todo. Perceberam? Mafalda é conhecida no mundo todo. E a outra oração, que é uma personagem de Quino. Vivi, e pode vir assim? E por que não? Agora, eu não posso só dizer que é uma personagem de Quino. Vocês perceberam que essa oração, que está intercalada, quer dizer, no meio dessa outra que eu acabei de citar para vocês, é uma oração que traz uma semântica, né, diferente da que eu mostrei para vocês agora, quando o dia amanhecia. Então, o que vocês percebem? Que essa oração que se encontra intercalada é uma oração subordinada. Então, porque ela não tem dependência sintática, né, sozinha, que é uma personagem de Quino. Não posso só dizer isso. Então, o fato é que Mafalda é conhecida no mundo todo, é a oração principal. Tudo bem, pessoal? Que é uma personagem de Quino, é a oração subordinada. Pois bem, mas essa oração subordinada vem iniciada por uma conjunção, vem iniciada por um pronome relativo, que é uma personagem de Quino, é uma conjunção? Não. Eu não sei se você lembra, mas que nesse contexto aí, que tem o que pode ter funções morfológicas e sintáticas diversas, esse que tem um papel de retomar anaforicamente o nome Mafalda. Então, se eu posso trocar que por o qual, a qual, os quais, as quais, porque que funcionará como pronome relativo, toda vez que eu puder trocar por o qual, a qual, tá certo? E ele puder retomar um nome ou um pronome antecedente, tá certo, pessoal? Então, eu vou dizer que Mafalda, a qual é uma personagem de Quino, é conhecida no mundo todo. Então, a essa oração subordinada, que é iniciada por um pronome relativo, dá-se o nome de oração subordinada. E de que tipo, pessoal? Que é uma personagem de Quino. Vocês perceberam que essa oração está entre vírgulas? E ela tem um papel de quê? De restringir o sentido do nome Mafalda ou de explicar? Muito bem, pessoal. Se ela está entre vírgulas, ela retoma o quê? Tem um papel de retomar anaforicamente esse nome antecedente. Quer dizer, desenvolvendo, explicando, ampliando o sentido do mesmo. Eu vou dizer que essa é uma oração subordinada, adjetiva, explicativa e não restritiva, porque pelo simples fato dela estar entre vírgulas, tudo bem? Então, falamos aqui sobre orações subordinadas adjetivas, que tem um papel ou de explicar ou de restringir o nome ou pronome antecedente.
Então, se vem entre vírgulas, ela tem um papel justamente de explicar, então de caracterizar o sentido do nome. Tudo bem, pessoal? Agora, se eu digo para vocês assim, eu quero que você conheça Mafalda. Oração 1, eu quero. Oração 2, que você conheça Mafalda. Percebam que nós temos aqui um período composto, por coordenação ou por subordinação? Eis a questão. Que você conheça Mafalda, eu poderia só dizer isso? Muito pelo contrário. Então a gente pode dizer que esta oração, que você conheça Mafalda, é uma oração subordinada. A quem? A oração principal, eu quero. Mas o detalhe muito importante para a nossa aula de hoje é o seguinte, é que essa oração subordinada também é iniciada pela palavra que. Então vamos pensar comigo aqui agora. Esse que tem função de conjunção, simplesmente de ligar as orações, ou tem função de pronome relativo? Lembrem-se de que o que só funcionará como pronome relativo se ele estiver retomando anaforicamente um nome ou um pronome. Que como pronome relativo jamais poderá retomar um verbo. Logo, nesse contexto, o que não funciona como pronome relativo. Então, como conjunção. E de antemão, eu já posso adiantar para vocês de conjunção integrante. O que eu estou querendo dizer com isso para vocês? Que o que funcionará como conjunção integrante toda vez que eu puder substituí-lo na oração que ele introduz por isso, disso ou nisso. Isso, disso ou nisso. Então, toda vez que o que introduzir uma oração subordinada, que eu puder trocar essa oração todinha por isso, disso ou nisso, não tenham dúvida, esse que estará iniciando uma oração subordinada substantiva. Então, em outras palavras, eu quero que você conheça Mafalda. Eu estou dizendo para vocês que eu quero isso. Isso o quê? Que você conheça Mafalda. Então, esta oração que você conheça Mafalda equivale ao substantivo, o conhecimento. Por isso, eu posso dizer que se trata de uma oração subordinada substantiva. Então, a nossa dica de hoje é justamente essa. Eu vou reconhecer uma oração subordinada substantiva toda vez que eu puder trocar por isso, disso ou nisso. A outra dica importante que eu queria pontuar para vocês é a seguinte. As orações subordinadas substantivas, elas em geral são introduzidas pelas conjunções integrantes que ou se. Tudo bem? Então eu vou repetir para que isso possa ficar muito claro na sua mente a partir de agora. Orações subordinadas substantivas. Em primeiro lugar, elas equivalem a substantivo. Em segundo lugar, são introduzidas por conjunções integrantes. Terceiro lugar, que conjunções integrantes são essas? Que ou se, mas em geral. Não se esqueçam disso. Tudo bem, pessoal? Sim, mas agora, o que é preciso notar? Eu já sei o que são orações subordinadas substantivas, mas a quem que elas se referem? Elas vão ter o papel sintático de quê? Elas podem ter o papel sintático de sujeito, né? Serão chamadas de subordinadas, substantivas, subjetivas. Podem exercer o papel de objeto direto ou de objeto indireto. Então, elas vão ser chamadas de objetiva direta ou objetiva indireta. Elas podem exercer também o papel de complemento nominal, serão chamadas de completivas nominais. Elas podem exercer também o papel de aposto ou de predicativo. Então, vamos lá? A partir de agora, Vivi vai começar a trazer para vocês toda essa perspectiva das orações subordinadas. Como eu disse, eu não vou ficar aqui tratando para vocês, falando de orações subordinadas, não só na perspectiva das tiras de Mafalda. Eu trouxe para vocês aqui um anúncio, tá certo? Que é uma propaganda da GNT. E eu gostaria que vocês observassem, né, não só do ponto de vista sintático, essa construção, né, essa ordenação entre as orações. À medida que eu for lendo, eu gostaria de contextualizar um pouco com vocês esta nossa aula nessa perspectiva em si. Até porque nós já trabalhamos diversas figuras de linguagens, então a gente sabe, por exemplo, que muitas vezes a repetição de uma palavra, a repetição de uma expressão, né? Que figuras de linguagem são essas a que eu me refiro, pessoal? Sim, muito bem. Então, se trata, por exemplo, da repetição do fonema, aí eu falo de aliteração, né? Se eu falo, por exemplo, da repetição do som vocálico, por exemplo, se eu falo, por exemplo, da repetição da palavra ou do conjunto de palavras no início dos versos, como é o nome disso, gente? Anáfora. Então, a essa altura do campeonato, nós já temos em mente que alguns recursos, né, de repetição, né, ou outros, né, eles não podem ser considerados inadequados, mas na verdade eles garantem toda a força coercitiva, né, expressiva dada ao texto. Então vamos lá?
ela não sabe que o homem chegou à lua, que a vida é uma contagem regressiva. Ela não sabe que Berlim já foi duas. Ela não sabe que na Idade Média a igreja vendia lugar no céu. Ela também não sabe que homens e dinossauros nunca conviveram. Ela não sabe que muitos remédios não curam, mas viciam. Ela não sabe que o voto do povo salvou Barrabás e condenou Jesus. Ela não sabe que o computador foi criado para resolver problemas que não tínhamos. Ela não sabe que o Sudeste alaga e que o Nordeste seca. Ela não sabe que sexo pode ser feito sem amor. Ela também não sabe que o cientista que inventou a bomba atômica recebeu o prêmio por isso. Ela também não sabe que somos divididos em primeiro e terceiro mundo. Ela também não sabe que você vai fazer de tudo para não repetir os erros de seu pai. Ela também não sabe que Getúlio saiu da vida para entrar na história. Ela também não sabe que a esmola é o imposto informal da injustiça social. Ela também não sabe que somos julgados pela aparência, infelizmente, né? E condenados pela cor da pele. Ela também não sabe que o homem ainda não decidiu se veio do macaco ou de Adão e Eva. Ela também não sabe que todo muçulmano deve ir à Meca pelo menos uma vez na vida. Ela também não sabe que quem faz aniversário no Natal não é Papai Noel. Ela também não sabe que o cinema já foi mudo. Ela também não sabe que existe AIDS e que não tem cura. Quem é que vai explicar? Você ou a vida? GNT, informação que forma opinião. www.gnt.com.br. Pois bem, então a ideia aqui é a seguinte: se eu fosse perguntar para vocês com quais dessas frases vocês se identificariam? Ah, professora, eu acho que sexo pode ser feito com amor. Professora, a frase que eu mais gostei é que o voto do povo salvou Barrabás e condenou Jesus. Professora, o que eu mais gosto é que a vida é uma contagem regressiva. Foi a frase com que eu mais me identifiquei. Pois bem, teríamos inúmeras identificações talvez. Mas a nossa ideia aqui e agora é destacar que existe algo que é recorrente em todas essas orações, não é? Existe algo que é expressivo, que é enfático. E o que é que vocês perceberam? Muito bem, pessoal. Todas essas orações, elas são introduzidas pela palavra que. Muito bem. Mas qual o valor morfológico dessa palavra que? Vocês perceberam que à medida que vivia lendo, eu fui repetindo, ela não sabe, ela não sabe, ela não sabe, ela não sabe? Pois bem, então eu posso afirmar para vocês que a oração ela não sabe funciona como a oração, o fato principal. E todas essas outras orações que são introduzidas pela palavra que o homem chegou à lua, que a vida é uma contagem regressiva, que Berlim já foi duas, que na Idade Média a igreja vendia lugar no céu, todas essas orações são subordinadas, tá certo, pessoal? Porque esses fatos todos são dependentes à oração principal. Ficou claro para vocês isso? Mas vamos agora àquela dica que Vivi colocou para vocês no início da nossa aula. Como reconhecer uma oração subordinada? Vocês já sabem que não retoma verbo, funcionando como pronome relativo. O que pode retomar nome ou pronome. Então, ela não sabe. Se que não pode retomar verbo, logo eu posso pensar que o que se tratará de uma conjunção. Integrante? Vamos pensar sobre isso? Eu posso dizer que ela não sabe isso? Sim, muito bem. Então, que funciona como conjunção integrante, respectivamente. Então, na verdade, a figura de linguagem que eu gostaria de trazer, de lançar mão para vocês aqui, trazer à memória de vocês aquilo que dá esperança, é justamente esse anaforismo linguístico, né? Essa anáfora que consiste nessa repetição da palavra ou do conjunto de palavras no início dos versos. Tudo bem, pessoal? Então, na verdade, essa repetição ela não pode ser considerada como errada. Muito pelo contrário. A ideia dessa repetição é trazer para a gente essa perspectiva expressiva. E agora, eu vou partir para um outro gênero para vocês, que é justamente alguns versos que eu coletei de algumas letras de músicas, tá certo? Para que vocês possam perceber quão importante é reconhecer essa oração subordinada, né? Distingui-la, por exemplo, da oração principal.
Por exemplo, identificar que essa oração subordinada, substantiva, ela vem introduzida pela conjunção integrante, em geral, que ou se. É reconhecer, por exemplo, que essa oração subordinada substantiva, ela equivale a isso, a disso ou nisso. Então, vejamos aqui. Eu só quero que você saiba. Qual é o fato principal? Essa música aí é a sua, de Marisa Monte. Eu só quero é a oração principal. Que você saiba é a oração subordinada. Então, eu só quero isso. Vocês estão entendendo? Então, reconheci que esse aqui é conjunção integrante, que introduz uma oração subordinada. Então, que você saiba equivale a isso. Então, que você saiba, eu já posso adiantar para vocês aqui de antemão. Então, que você saiba tem o papel de completar. Completar por quê? Quando eu digo eu só quero, imediatamente vem à minha mente. O que que eu quero? O quê? Então, se eu tenho um verbo transitivo direto, que é o caso do querer, quem quer algo, não é isso? O verbo querer. Então, no sentido de quê? De desejar, ele é transitivo direto. Então, o que que eu quero? Que você saiba, né? Então, na verdade, que você saiba tem a função de objeto direto, porque completa o sentido do verbo querer. Agora, lembra daquela música, daquele trecho, Eu Sei Que Vou Te Amar, de Vinícius de Moraes? Eu amo. Eu sei que vou te amar. Não se preocupe, eu não vou cantar. Eu sei que vou te amar. Eu sei. É a oração principal. Que vou te amar é a oração subordinada. Esse que introduz a oração, eu posso trocar por isso? Eu sei isso. Isso que vou te amar. Então, trata-se realmente de uma oração subordinada, substantiva. Eu sei, mas o que é que eu sei? Então, que vou te amar está funcionando também como objeto direto, porque está completando o sentido do verbo saber. O importante é que emoções eu vivi, mas não, esse vivi não é vivi eu não, viu minha gente? É vivi do verbo viver. Ah, sim, emoções de Roberto Carlos. Quem é que não gosta? O importante é o quê? Isso o quê? Que emoções eu vivi. Então, essa oração, que emoções eu vivi, introduzida pela conjunção integrante que, porque essa oração equivale a isso, tem um papel de oração subordinada, que emoções eu vivi. Substantiva? Sim, o importante é isso. Predicativa. Por quê, gente? Porque ela tem a função de qualificar o que é importante. E o que é importante? Não são as emoções? Então, o importante é o sujeito. O importante é. Então, se eu tenho um sujeito mais verbo e ligação, ou seja, essas emoções têm o papel de quê? De qualificar o que é importante. Então, ela tem a função de predicativo. E o que é o predicativo que eu não lembro mais, Vivi? O predicativo é um adjetivo, na verdade, que vai ter a função de qualificar o substantivo. É preciso saber viver. De novo, Roberto Carlos, é isso mesmo. Então, quando eu digo que é preciso, é o fato principal. Saber viver é a oração subordinada. Mas espera aí, professora. Essa oração subordinada saber viver não veio introduzida pela conjunção integrante que ou se. Vocês lembram que eu disse a vocês que, em geral, elas são introduzidas pela conjunção integrante? Não é isso, pessoal? Então, o que a gente pode concluir? Que as orações subordinadas substantivas, elas são desenvolvidas quando elas são introduzidas pela conjunção integrante. Mas se não vier introduzida pela conjunção integrante, elas são chamadas de orações subordinadas reduzidas. Por exemplo, se vier introduzida por verbo, no infinitivo, então eu vou dizer que é uma subordinada substantiva reduzida de infinitivo, né? E por que ela é subjetiva? Saber viver não é o que é preciso? Então, do que é que se fala? Do saber viver. Então, o saber viver funciona como sujeito da oração principal. Então, vamos transpor a oração aqui, mudar um pouquinho a ordem. Saber viver é preciso. O que é preciso? Saber viver. Então, saber viver funciona como sujeito da oração principal. Eu nem me lembro de querer alguém. Então, essa música, eu nem me lembro de querer alguém. Eu nem me lembro. Quem se lembra de algo, de alguém ou de alguma coisa. Tudo bem? De algo, de alguém ou de alguma coisa. Porque o verbo lembrar, ele está como pronominal. Vejam que ele está aí ligado pelo pronome me. Então, se ele vem ligado por um pronome, ele será transitivo indireto. Eu vou fazer a pergunta a ele com preposição. Eu nem me lembro. Quem se lembra de quê? Disso o quê? De querer alguém.
Então, esta oração de querer alguém, eu não posso trocar por disso. Concordaram comigo? Concordam comigo? Então, ela é subordinada substantiva. Eu nem me lembro disso. Sim, mas eu é o sujeito. Lembrar é verbo transitivo indireto. Tem sentido completo? Não, porque todo mundo fica curioso para saber de que eu nem me lembro. Então, eu nem me lembro de quê? De querer alguém. Então, de querer alguém tem função de quê, pessoal? De complemento do verbo lembrar. Logo, terá a função de quê, pessoal? De objeto indireto. Mas se não vem introduzido, por exemplo, esse período, essa oração subordinada, pelo quê? Então, vejam que ela é introduzida pelo verbo. Então, ela é chamada de reduzida de infinitivo. Tudo bem, pessoal, até aí? Então, esta é a primeira parte da nossa aula. Na segunda parte da nossa aula, nós iremos tratar sobre a análise das orações subordinadas substantivas no contexto das tirinhas de Mafalda. Tudo bem, pessoal?